A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Terceira parte, capítulo 8, Treva e Sofrimento. Pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador bem inspirado. Nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena humanidade, com os seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradeçamos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la onde estivermos. Não roguemos, como o rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão dos deveres que nos cabem, na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. E cheios de confiança nova, aguardemos o porvir, em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Nesse momento, o ex-sacerdote sustou por longos instantes a pregação e possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fixando-nos a claridade das tochas à distância de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta no campo impressivo do corpo astral. Viam-se ali necessitados de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias, exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos os corações. Muitos deles, ajoelhados talvez na suposição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório, desditoso, mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixassem transparecer na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos falavam, sem palavras, do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade. Porque não corriam ao nosso encontro? Porque não se ajoelhavam junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi sem maiores esclarecimentos o que se passava. Entre a multidão compacta e nós outros, cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil. Reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância que faziam aí, semelhantes verdugos, permaneceriam dirigidos por potências vingadoras com poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por sua própria conta, obedientes à desvairaira paixões da mente em desequilíbrio. Recordei antigas lendas do inferno, esboçado na teologia católico-romana,
para concluir que a fogueira ardente onde Satã se comprazia em torturar as almas devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações por exigir contribuição ativa. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular gritou em meio a gestos odiosos: Não pedimos exército de salvação, fujam daqui. Bastou a isolada manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos, interessa-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas de além-túmulo. Viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas edificaremos um mundo novo. O menzarrão, hirsuto, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso, no outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou bradando: Calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente e continuou: Perdem tempo, estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa dos céus? Nossos ídolos agora estão quebrados, somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos, acaso, à ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compraz a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um pai que não conhecemos. Viram-no algumas vezes? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras. Revelando-se sob forte impressão, o padre Hipólito respondeu: O conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Porque audácia inominável comentaríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação da nossa natureza egressa, da irracionalidade em dias tão curtos com a sublime plenitude de Deus. Como ombrear-se o batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente de cérebro e coração renovados no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos. Desafio à inteligência investigadora e construtiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito e castigo às mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas. As questões sagradas do destino, em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguiríeis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas para quem foram proferidas
mostram-se frias e insensíveis. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro: basta, basta, fora, fora. Todavia, entre aqueles que nos perseguiam atenciosamente o serviço, contemplando inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhe causavam, aumentava-se-lhe o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam um pranto copioso. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhe as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-me, justificando o instinto de reação. Perante nós, algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperável à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão Padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.